Bom dia a todos. Eu vou começar o programa de hoje com uma frase, que é a frase de capa do quadrinho. Um livro para despedaçar seu coração e depois curá-lo. Viet Thanh Nguyen, vencedor do prêmio Pulitzer com O Simpatizante. E eu não sei se o nome dele pronuncia assim, eu acho que sim. O melhor que podíamos fazer, Memórias Gráficas de Thi Bui, lançado no Brasil pela editora Nemo. É um pouco grandinho Mas é maravilhoso. e hoje estamos com a Girl, Juni, Hello, gente. para falar de uma obra que, quando eu passei para a Juni, eu falei: você vai gostar. E antes de a gente começar, Eu gostei Juni, mesmo. quem é a nossa autora? E aí no comecinho aqui tá dizendo quem é, no finalzinho, na verdade, né? Já Da na orelha orelhinha. tá dizendo quem é ela. Thi Bui nasceu no Vietnã e imigrou para os Estados Unidos ainda criança. Estudou artes e direito e pensou em se tornar advogada de direitos civis. Mas, em vez disso, virou professora de escola pública. Bui mora em Berkeley, Califórnia, com o filho, o marido e a mãe. O melhor que podíamos fazer é sua primeira graphic novel. Uma coisa legal dos Estados Unidos, para quem não sabe, é que lá você tem duas graduações. Você faz 2 anos fazendo um curso, que geralmente eles veem como se fosse um curso menor. E aí nos outros 2 anos seguintes você faz uma segunda graduação, que ou a gente poderia colocar como sendo um curso maior, ou de maior importância, aí depende da visão de cada um, né? Mas é muito comum eles terem duas graduações. E Juni, Hum. o melhor que podíamos fazer. Essa frase, ela é o ponto central do quadrinho inteiro. E é perfeita. Ela realmente é perfeita para esse quadrinho. Uma coisa importante, se você está acostumado com a arte tradicional de quadrinhos mainstream, super-heróis, ou mesmo alguns da linha Vertigo e afins, aqui você não vai ter isso. Não, porque é uma arte que ela mesma, a própria autora fez, né? Porque esse daqui não é só, é um livro de memórias, é autobiográfico, gente. É Uhum. tipo, como é que é o nome daquele outro quadrinho que a gente também falou? A gente falou outra coisa. Ai, gente, que também era autobiográfico. Eu já falei tanta coisa. Nossa, gente. Enfim, é autobiográfica. Então a Tibui, ela não só escreveu, como ela também desenhou, fez a pintura. Então tudo aqui é dela. Então ela teve que aprender a desenhar. Inclusive ela fala que um dos motivos desse livro, quadrinho, ter demorado tanto para sair é que isso daqui primeiro era um livro de Uhum. memórias, né? Que ela escreveu no mestrado. Depois que ela fez uma pesquisa para a família dela, depois ela tentou fazer isso se tornar uma coisa mais palatável para as pessoas. Como levar essa história de uma maneira mais fácil, que as pessoas entendessem melhor, captassem É melhor. aquela ideia clássica do a história da minha família vale uma obra. Vale uma obra, e nesse caso valia mesmo. Sim. E aí ela pega e torna, e aí ela vai fazer, estudar como fazer arte, como desenhar, como fazer uma graphic novel. Então ela até fala, eu tive que aprender a fazer uma graphic novel, né, para poder fazer a minha graphic novel em cima da minha história. Então assim, esse daqui levou literalmente, a gente pode dizer que é uma obra-prima, Ela levou a vida dela que ela levou e. muitos anos para fazer isso. A vida Primeiro dela coletando não. histórias, depois estruturando a história, depois transformando, aprendendo a desenhar, para então montar uma graphic novel. Gente, imagina! É uma obra da vida, É uma obra da vida. em todos os níveis, né? É. E o que é mais lindo nele é que, assim, quando a gente pega, só pela capa, ela já dá a ideia do traço que a gente vai ter. E, Sim. gente, isso é importantíssimo, porque eu estava até conversando com a Juni isso um pouquinho antes da gente começar o programa. Toda obra tem a sua estrutura de narrativa. Toda obra
ela é como se pedisse uma narrativa específica. É óbvio que algumas vezes você pode achar uma obra que ela destoe um pouco. Sim? E lembrando, eu não estou falando de quadrinhos mainstream. Não Não. estou falando do quadrinho das grandes editoras. Porque aí isso, por exemplo, você pega um herói, ele já foi Marvel, um pintado de um milhão. Homem-Aranha. Batman, ele foi pintado de um milhão de formas. Mas em casos como o da Tibui, É uma que são história obras. Que é uma única. história única, que é uma história. Não é nem o fator de ser autobiográfica. É uma história única, não vai ter Pois continuação. é, ela é fechada nesse ponto. E o que é o mais Provavelmente, interessante. se tiver uma reedição, vai ser uma reedição com a mesma arte. Sim, sim, nada muda. E é isso que chama a atenção. A arte, ela beira o simples, É. mas ela não é relaxada. Ela é. Eu tava conversando com a Edson que ela é intrinsecamente. Ela é parte da história. A arte não podia. Ela não podia ser mainstream. É estranho falar isso, mas ela não podia ser a arte que a gente vê nos quadrinhos mainstream. Eu não sei se É dá pra complicado dizer captar. isso, mas se você não tem ideia do que seria mainstream, pega um Batman, pega um É, X-Men, um Capitão América, um é. Super-Homem. Você vai ver que os personagens lá, por exemplo, se você vai ver que os personagens são muito bem desenhados naquele formato de desenho em que os personagens são muito bonitos, muito perfeitos, muito quadrinisticamente Uhum. Eu vi uma perfeitos. matéria, eu não sei quem foi que me mandou, não sei mesmo, em que pegaram modelos para elas ficarem nas posições que as personagens De de quadrinhos quadrinhos sim. ficam. E elas falaram, não tem como. Não, não tem como. Fisicamente, teve uma que tentou assim, falou, gente, eu tô tentando o máximo que dá, mas o que eu tô olhando pra imagem e o que eu tô tentando fazer não bate. Não, não tem É, como. É inumano. esse pescoço dela não existe. Exato. E já a arte da Tibui, ele se aproxima muito mais do humano. Uhum, E mais do que do humano, do comum, do dá um ar muito mais humano e comum da gente, de uma coisa muito mais ai, gente, é gente, tem estranho. uma coisa no quadrinho É. em que eu não vou me Eu lembrar queria agora o saber o nome, termo eu não vou me técnico. lembrar agora o nome do autor, mas seria o caricato, mas não caricato no sentido do riso, da galhofa, mas algo que se aproxima do caricato, dessa ideia não real, porém com o pé fincado no real. Sim, exato. Então você olha e você consegue imaginar que aquilo ali está realmente transmitindo para a gente realidade. Uhum. Sim, E é isso que deixa a obra que eu acredito que é o que vai te dar mais gosto ainda. sim, A paleta de cores é outra maravilhosa, que ela sim, pesa quando precisa fica escuro, fica sombrio, quando não precisa, ela usa muito preto e branco. é engraçado que ela navega no preto, no branco e esse tom que não é um vermelho, é um vermelho Exato. amarronzado. Uhum. Ele não é, porque não é exatamente um vermelho, é um vermelho amarronzado, para ser bem exato, que é muito bonito, por sinal. Mas é o preto e o branco que pesam pra gente Enquanto a gente vai a lendo, estrutura da história. e isso vai te encaminhando também, Sim, vai te dando passagens em que a história vai te abraçando. sim. Aí vem duas diferenças entre eu e a Júnior. Quando eu li, é muito raro às vezes acontecer comigo numa obra desse tamanho, porque Ah, são é bem grande essa obra. 327 páginas e eu li numa porrada. Assim, eu li É. num eu comecei a ler, eu sei que eu tinha alguma coisa para fazer no dia e era importante, e eu simplesmente não consegui largar. Eu fiz exatamente o oposto. Eu li ao longo de 3 dias porque eu queria. Teve partes que eu queria reler. Assim, eu falei pro Edson, tinha partes desse quadrinho que me emocionavam e eu simplesmente queria reler por causa disso.
Assim, eu queria reler. E aí depois que eu terminei, óbvio, né, que eu fui fazer minhas pequenas pesquisas historiográficas, né, desesperadoras. Mas é a vida. Duas músicas e daqui a pouco a gente volta. Glória. Presente. Ricardo. Presente. Márcia. Presente. Felipe. Presente. Felipe Massa está junto com nossas crianças. Ele é um grande aliado do Unicef na promoção do direito de aprender de cada criança e cada adolescente. Eu, como campeão do Unicef para as crianças brasileiras, vou ajudar a fazer de cada menina e cada menino um vitorioso. Felipe Massa, campeão do Unicef para as crianças brasileiras. Juni, Siga. a sua missão agora é um tanto quanto sofrida, dolorosa, assim, de se cortar o coração. Hum. O que que a pessoa, quem o nosso ouvinte que for ler o melhor que podíamos fazer, vai se deparar com o quê? Do que a história fala? Ele vai encontrar a história da Tibui e dos pais dela. Mas assim, é a história dela e de como a história dos pais dela influenciaram na história dela. Então não é a história dos pais dela desconectada dela, entendeu? Uhum. Porque isso é muito importante da gente entender, porque ela faz a leitura dos pais dela entendendo como aquilo influenciou na vida dela, tá? Isso é muito importante. Então a gente vai conhecer a história de duas gerações, basicamente, que é a história da mãe e do pai e depois a história dela. Então a gente vai conhecer, e aí, né? Eu conhecia a Guerra do Vietnã do ponto de vista A gente conhece os Estados americana, Unidos. né? Estados Unidos. A gente não conhece ali a forte influência. Eu, por exemplo, não sabia da forte influência francesa no Vietnã, que foi uma coisa que eu descobri nesse quadrinho, Uhum. né? É a primeira questão. Então é isso que a gente vai descobrir aqui, como é que era a vida no Vietnã na época do pai e da mãe, até um pouquinho antes dos avós, dos pais deles, né? Uhum. E ver como que foi o desenvolvimento, como que foi a infância do pai dela, como é que foi a infância da mãe dela, como é que foi a educação do pai dela, como é que foi a educação da mãe dela, como que eles se conheceram, como que foi a influência da guerra na vida dos pais dela, tanto da primeira parte da guerra quanto aquele breve momento de paz, depois a guerra de novo, ganhando força de novo, a conclusão da guerra, como que os pais dela tomaram a decisão de sair do Vietnã. E aí aqui acho que é o momento em que você tem que é o momento que despedaça, é um dos momentos que despedaça o coração da gente, porque é o momento em que a gente começa a entender o que é ser um refugiado, sabe? E o que é ser um refugiado de sorte, que é uma coisa que a gente precisa ter de atenção aqui. Uhum. Porque a Tibui deixa claro, eles são refugiados de sorte. Eles não são os refugiados de azar. Porque tem gente que tem mais azar que eles. Uhum. Né? Então, assim... Então, o café tá dando as caras aqui, gente. Então, é isso. E esse é o momento em que a gente começa a entender todas as agruras que eles passam e tudo que um refugiado passa. Porque uma coisa é você viajar a turismo para um lugar. Uma coisa é você se mudar para um lugar a trabalho, se mudar a um lugar porque você quer, porque você deseja. Outra coisa é você ser obrigado. Eu já vi. Fugir pela vida, hoje né? eu não tenho mais TV a cabo, mas quando eu tinha, uma vez eu vi um documentário que eu achei fantástico. Em que tem um documentário e tem um programa do Pedro pelo Mundo, que ele também aborda esse mesmo tema. Mas a falha é a mesma, praticamente. Em que chega com um refugiado e fala: e aí? Você não veio porque você quis. Você veio porque você foi obrigado. Ele disse: sim, eu vim porque eu fui obrigado. Não tinha escolha, não tinha opção. Você quer ficar aqui até quando? Até o meu país melhorar. O que eu quero voltar
Eu quero voltar a ver minha família, meus amigos, o local onde eu fui criado. Eu quero fazer eu quero ver o meu país, a minha cidade, o meu bairro crescer. Sim. Eu quero poder ajudar. Eu não quero ficar aqui ad eterno. Pô, mas me recebeu muito bem. E aí não é legal isso quando a pessoa fala, o país me recebeu bem. Sim. Mas não é, aqui não é minha terra. Não é meu idioma, não é minha cultura. E uma coisa que eu acho muito incrível no brasileiro é que nós somos um dos países, o brasileiro em si, na verdade, é um dos países que mais tem imigrantes. Não estou falando assim, não do imigrante por necessidade. Não? Ah, então vai lá. De acordo com os dados da ONU, o Brasil é um dos países que menos recebe imigrantes. Não é quem recebe, mas quem envia. Ah, sim. Porque nós recebemos Não, a gente recebe muito pouco. Não, mas que eu imigrante. falei, quando eu falei do imigrante, a gente não é que a gente Nós temos receba. muito emigrantes. A gente tem muita gente que sai daqui e vai pra fora. Sim, nós temos. E essa galera realmente não quer voltar. Não. Mas os nossos emigrantes não são emigrantes por guerra, por exemplo. Guerra. Não é o caso que a gente está tratando exatamente. aqui. São emigrantes por situação de vida melhor. Eu não tenho. A vida que eu quero, o Brasil não me oferece. Não me oferece. Não é o caso aqui em que eles estão saindo por questão de vida, porque se eles continuassem lá, no caso da Tibu, se eles continuassem lá, provavelmente eles acabariam mortos. Sim. Né? E acaba tendo uma realidade que voltar fica difícil. No Muito. caso deles, voltar já se transforma. Vamos, já construí minha vida, já mudei minha estrutura. Já tem uma segunda geração vivendo ali. Porque assim, você consegue voltar quando você ainda só tem uma geração no outro país. Mas quando você começa a ter 2 gerações, é muito difícil, porque aí você já tem uma outra geração que seria imigrante no outro país. E que ele não conhece nada, a cultura dele. Assim, algumas coisas são mantidas, mas tudo não. Sim. Aí você cria aquele conflito. Seria muito complicado voltar. Sim. E fora que você tem as memórias que são muito dolorosas, né? No lugar de onde você saiu. Enquanto que quer queira, quer não, o país para onde você foi, por pior que talvez seja, por mais doloroso e difícil que tenha sido chegar, ainda assim é um lugar onde você conseguiu se estabelecer e ter um novo recomeço. Então, assim, esse recomeço é fundamental para a coexistência familiar. Sim. Ou não, mas para a existência do ser. Uma coisa que é interessante aqui sobre os imigrantes que eles colocam são as questões das leis, da receptividade do povo, a forma como eles são recebidos, né? Mas uma questão que ele traz aqui, e que aqui no Brasil eu já vi os imigrantes colocando também, a questão de como os diplomas não são reconhecidos. Sim. E aí você vê, por exemplo, no caso dos pais da Tibu, a Mai e o Bo, ambos são formados e têm nível superior, né, no Vietnã. Mas quando eles chegam nos Estados Unidos, ambos têm que recomeçar do zero, como se eles fossem analfabetos. Sim. Porque basicamente eles são analfabetos em inglês, então eles têm que recomeçar desde o básico, né? Alfabetização, estudar tudo do zero. Tem um filme que eu acho fantástico, que é Coisas Belas e Sujas, que é um filme inglês, desculpa, um filme em inglês, mas que abarca França e outros países, em que o nosso personagem principal, na África, no continente africano, não vou me lembrar agora qual país que ele é, mas ele é médico. E quando ele vai para a Inglaterra, ele vira taxista. Não, super comum. E assim, aí vem muito aquela coisa do... Muita gente me pergunta, se você saísse do país, você ia fazer o quê? Qualquer coisa, menos a minha profissão. Porque eu vou ser professor de história num país onde a cultura lá não é minha. Então a história que eles ensinam é totalmente diferente da nossa. Não tem nem condições de professar minha formação. Não, teria que ser muito difícil. Você tem que recomeçar do zero, é muito complicado. E fora que recomeçando do zero também é a chance de, às vezes, você realizar um sonho. Sim.
e fazer uma profissão que talvez você não teria feito No seu país. no seu país de origem, seja por restrição ou alguma coisa. Então, assim. Mas assim, aí as condições são as mais variadas possíveis. Mas é essa narrativa que vocês vão encontrar. A história da família da Tibu e como eles chegaram nos Estados Unidos. 2 músicas. E, bem, vocês perceberam que a gente não está falando das músicas, né? Pois é. Por quê? Porque a gente está numa discussão ainda, então vai ser qualquer coisa. Daqui a pouco a gente volta. Muita gente lutou para que as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla tivessem suas garantias de cidadãs respeitadas. Nesse ponto, as leis brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo. Nossas leis asseguram a inclusão nas escolas de todas as crianças com quaisquer níveis de deficiência, além de reabilitação, formação profissional e outros direitos fundamentais. O direito ao trabalho, tanto no setor público como no privado, é uma realidade que se consolida a cada dia, independente do tipo de deficiência. E atenção para uma coisa muito importante: qualquer discriminação ou não cumprimento dessas leis deve ser denunciado. Procure o Ministério Público ou Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Juni, terceira e última parte. O melhor que podíamos fazer de Tibu. A pergunta, ela é dolorosa, difícil e complicada. Qual das 2 histórias, ou melhor, qual dos 2 personagens você mais gostou? Ba ou Mun? O pai ou a mãe? Bo ou Ma? É isso, Bo ou Ma. Pensei uma coisa e soltei outra. Nossa. É uma pergunta difícil, tá, gente? Pode não parecer. O meu é fácil. É porque assim. Qual que eu gosto mais? Nossa, Edson. Você achou que eu ia fazer a pergunta clássica, não é? De qual cena você mais gostou, de qual momento você mais gostou. Não, porque, gente, a história da Tibu, ela tá presa na história dos pais. Tudo que acontece com ela tem muito a ver com os pais dela. E ela tem uma preocupação linda, literalmente linda, de narrar a história dos pais. E conforme eu fui lendo e me envolvendo com a história dos pais, o passado dos pais, o que aconteceu com eles, é aquela dupla que você fala, por que vocês se conheceram? Não tinham nada a ver um com o outro. E se conheceram, por que vocês se casaram? E se casaram, por que vocês tiveram filhos? Se tiveram filhos, por que... Não faz sentido. Nada. Mas se bem que depois a gente entende, sim, né? Sim. É o acaso do acaso do acaso com mais uns milhões de acasos. Mas que deu certo no final. Deu certo. Assim, por identificação, eu gosto muito da Ma. Mas é por identificação, né? Eu tenho muito da Ma. Não a parte, né, de guerra tal, né? Sim. Mas a parte de aspiração acadêmica, de pensamento parecido em relação a casamento, filhos. Então, assim, eu me identifico muito com a Ma. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito da história do Bo. É difícil essa pergunta, Edson. Não dá pra dizer qual eu gosto mais. Eu gosto muito da história dela. Porque os dois têm histórias tão complexas. Sim, eu gosto muito da história dela. Nossa. Mas a vivência dele, daquela condição do homem, a qual ele foi criado, e ele tem que manter aquela figura a todo custo, patriarcal com sofrimento. Às vezes eu sentia que é como se quase ele dissesse, pô, isso aqui tá cansativo, gente.
essa vida que me deram. Mas a Má também passa por isso. Uhum. Porque ela tá presa no mesmo papel sabe? De mulher matriarca que tem que cumprir aquele papelzinho quadrado. Que é engraçado que ela não quer cumprir. Uhum. E ela, conscientemente, ela não quer cumprir, mas inconscientemente ela cumpre cada pedaço, vírgula. Nossa, eu quebrei minha unha, foi? Mas inconscientemente ela cumpre cada vírgula. É uma coisa incrível. E aí eu acho que fala muito da pressão social, né? Uhum. Como que mesmo não querendo, ela vai e cumpre cada vírgula do papel social que ela tem que cumprir. Gente, é surreal. É surreal. Eu acho que Por que isso, gente? Porque se você nunca teve essa pergunta máxima, se você chegou até aqui e quiser parar um pouco o vídeo, né? Para quem for fazendo vídeo, lógico, né? Que quem for fazendo, quem estiver ouvindo pela rádio vai ficar um pouco difícil, mas quando o programa acabar, faz essa pergunta: o que você tem do seu pai e o que você tem da sua mãe? O que você carrega dos dois? E o que eles fizeram ou fazem que faz de você o que você é? Eu acho, com uma certeza absurda, que quando eu cheguei no final dele, eu parei para mim e pensei: o que eu sou dos meus pais? Sim. O que faz do Edson, essa figura que vocês, para quem já nos acompanha há muito tempo, ou para quem acompanha há pouco tempo, o que faz do Edson ser o que ele faz, quem ele é? Não é só uma condição do momento, da sociedade, aquilo que muitos dizem, que você é fruto da época que você é. Eu acredito muito que você é fruto da época que você é, evidente, mas você também é muito fruto do que os seus pais fizeram e de quem eles são. Sim. E isso a gente sente na obra o tempo inteiro. Além disso, eu acho que essa obra, ela também é magnífica num trabalho de fazer esse resgate de uma reflexão sobre isso que você acabou de falar, né? De quem nós somos e dessa reflexão de nossos pais fizeram o melhor que podiam fazer. Uhum. Nós estamos fazendo o melhor que podemos fazer, né? Mas também, cara, que obra linda para falar sobre os refugiados. Literalmente, que obra linda para falar sobre refugiados. E sobre o que eles passam. E para falar um pouco, humanizar, pra gente parar de ser notícia, sabe? Eu sei que a gente já falou disso no negócio passado, no bloco passado, mas, caraca, que obra linda para humanizar refugiados. Porque às vezes a gente, no mundo, a gente olha as pessoas como um número, sabe? Tipo, é só um número, é um nome, refugiado. Uhum. Quando você dá história para as pessoas, quando você dá contexto, quando você conta de onde vieram, o que passaram, o nome delas, o rostinho delas, tem uma coisa elas são humanizadas. Tem uma coisa que aconteceu na Olimpíada passada que eu acho que vai acontecer na Olimpíada agora, que deveria ter acontecido no ano passado, mas tudo bem. A pandemia mudou tudo. Em que teve um grupo que foi como os refugiados, o grupo da ONU, né, que são atletas que não podem mais disputar uma Olimpíada pelo seu país, mas que também não têm um respaldo de um outro país. Mas são atletas. Poxa. Então, para poderem competir, a ONU literalmente fez o seu país, entre aspas, sua bandeira. Se alguém tiver curiosidade, dá uma procurada disso, é muito legal. E aí onde vem a máxima, que eu acho que é o mais dolorido para o refugiado. Poxa, que legal que eu estou numa Olimpíada. É o meu sonho de atleta, acho que é o sonho máximo de um atleta. A Barão de Coubertin tem um pouco isso. O importante é competir. Mas óbvio, ganhar é melhor. Lógico. Mas para essa pessoa estar ali já é, mas internamente ela vê a bandeira dela e falaria: poxa, eu queria estar pelo meu país.
Se ela ganhar uma medalha, quando ela ganha uma medalha, ela não tá ganhando pelo país dela. E ela podia estar ganhando pelo país dela. Mas é isso, essa humanização da pessoa, a gente precisa humanizar mais as pessoas, parar de olhar as pessoas como número, como objeto, sabe? E humanizar mais as pessoas. E essa obra faz isso com louvor, assim, sabe? Primazia. Olha, realmente, assim, recomendo de olhos fechados, inclusive para quem não é leitor de quadrinhos. Sim. Porque essa é uma obra muito linda. Ela transcende. Ela transcende. Isso. Nossa, que palavra linda. Perfeito. É uma obra que ela transcende. Ela... Quem lê livro, quem gosta de livro, vai apreciar essa obra. Se você está acostumado com leitura mainstream, para um pouquinho. Se você chegou até aqui do programa, para um pouquinho essa leitura mainstream e, cara... Navega em outros mares. Homem, mulher, sei lá quem você seja, né? Ultimamente eu falo isso. Sim. Simplesmente sente. Se for de uma vez que você lê, ótimo. Se for em pedaços que você for ler, melhor ainda. Faça como você... Faça no seu tempo. Esse é o mundo quadrinho. Faça no seu tempo. Mas vale. Mas vai de coração aberto, porque é muito emocional. É uma obra que toca realmente. É muito emocional, é muito emocionante. Emocionante, sim, são 2 adjetivos diferentes, tá? Porque realmente atinge a gente de maneiras diferentes. E, assim, gente, se vocês vissem como ficou essa obra cheia de papelinho depois que eu li ela tá cheia de coisas que eu quero anotar, porque é muito bonita. Extremamente. É uma das obras mais bonitas que eu já li na minha vida. De longe, assim, sou muito grata. Obrigada, Edson, por ter me dado a oportunidade. Depois do spoiler que eu levei um dia desses... É o meu trabalho, né? É o que eu mais gosto de fazer. Júnior, maravilhoso. Dá o seu tchau. Tchauzinho, gente. Esse é o melhor que podíamos fazer. E até a próxima. Acabou, eu não falo mais nada. Tchau. No Brasil, a violência familiar é uma dura realidade bem maior do que a gente imagina. Tudo o que prejudica o bem-estar e a integridade física e mental de uma pessoa da família é violência. Tudo o que tira a liberdade e impede o pleno desenvolvimento de uma pessoa da família é violência. A violência familiar acontece dentro e fora de casa. E combater esse mal não é fácil, principalmente porque, na maior parte das vezes, a gente nem percebe que alguém da nossa família está precisando de ajuda e de suporte. Se alguém precisar de ajuda para acabar com qualquer tipo de violência familiar, basta procurar a delegacia mais próxima, Ministério Público